3 ingredientes e você vai fazer um bolinho com cuscuz, um flocão de milho e tapioca sem nenhuma farinha e com uma delícia de lanche. Você conhece essa receita? Então fica aí porque Falinei já está no ar. Vamos tirar a dúvida exatamente do que é hidratar o flocão de milho? Então aqui você tem o flocão que está do jeito que ele saiu do saquinho, olha lá, esse daí é o flocão. Aí neste tanto que a gente colocou 200 gramas de flocão, nós colocamos 200 ml de água e foi colocado aqui, ó. Veja a diferença da textura, ó, esse está hidratado. Nós estamos com ele há uns 15 minutos aí chupando, que fala, né? E agora aqui, Nildinha, por favor, coloca a água aqui e mistura, ó. Como é que você hidrata? Você acrescenta água. E quanto mais tempo você deixar, mais ele vai chupar e ele vai ficar mais macio. Isso é hidratar. Nesta receita de hoje, nós vamos usar também tapioca. Eu tenho um vídeo no canal que mostra a diferença das massas de tapioca. Esta que nós vamos usar, ela é a tapioca de fazer, aqui nós fazemos a tapioca na panela, né? Porque você tem mais duas texturas que elas precisam ser hidratadas. Esta não. Vamos parar de falar e vamos para essa receita incrível? Olha lá. Então nós temos o flocão de milho que está hidratado. Aliás, gente, ó, essa hidratação eu mostrei num outro vídeo, que quem tem dúvida do que é hidratar tanto o milho quanto a tapioca, eu já expliquei. E aqui agora, o milho está hidratado, são 200 gramas do flocão de milho, 2 colheres de tapioca, esse é um bolinho de flocão com tapioca, tá? E o terceiro ingrediente são os ovos que a gente já deu aquela misturadona. E aqui ele vai. São algumas opções de lanche, bem sem farinha, bem sem nada de trigo, né? São só esses 3 ingredientes. Tá com uma cara boa, hein? Uma pitadinha de sal, Nildinha. Aí, só para dar um gostinho, né? Nós vamos fazer esse daí sem recheio, né? O outro a gente faz com recheio, é uma outra receita. Vamos embora. Então agora nós vamos colocar numa forma, numa frigideira. Olha lá. Olha a textura que ele fica. A frigideira está untada, a gente escolheu untar com manteiga. Agora, gente, vai vir uma dica assim muito legal, porque isso precisa cozinhar no fogo baixo, tem que ser muito baixinho. Então, vou te dar uma dica. A Nildinha tá colocando a segunda grade, nós vamos ligar no fogo baixo, mas mesmo assim a gente quer mais baixo. Nós vamos fechar e quando tiver assado uma parte, nós vamos virar. Ó, a gente tá aqui no fogo baixo, no menor. E aqui também, para que realmente ele pegue o menor calor possível, é você colocar uma grade em cima da outra. Se você tem a grade que é inteira de um lado só, não tem problema, você pode pôr. Eu até prefiro, que eu acho mais seguro. Mas aqui, ó, vamos lá que nós vamos acompanhar. Vai dizer que essa receita não é da hora. Vamos ver como é que tá nosso bolo. Ui, ó, o cheirinho. Tá pronto para virar. Esse daqui é um bolo que depois nós vamos acrescentar. Virou? 1, 2, 3. Aí, panelinha mágica. Se você não tem essa, vamos ver como é que tá embaixo. Abriu? Olha lá, tá com cara, né? Opa, cara boa. Então vamos deixar terminar e aí a gente vai servir. Ele é para você servir aqui acompanhando. A gente gosta do salgado, nós vamos acompanhar. Eu gosto da manteiga. E aqui também vai muito bem uma geleia, alguma coisa. Este bolo não tem recheio. Vou te lembrar que ele tem a massa da tapioca junto, né? Você quer que fique fofo, quer que fique tudo? Olha só. Do nosso gosto aqui, eu vou colocar manteiga. Mas a pessoa que gosta dele... Ai, gente, olha isso, que belezinha. Sustância... saudável, sem farinha de trigo, nenhuma farinha, né? Sem nenhuma farinha, só o cuscuz de milho, a tapioca e ovo.
Vamos ter mais uma opção do flocão de milho? Olha lá. 200 gramas de flocão de milho hidratada, que é legal você deixar hidratar por uns 30 minutinhos. São 2 ovos e sal. Aqui, um recheio bem legal seria presunto e queijo. Eu tô falando substituir o pão mesmo. Nós vamos fazer um pouco mais. Vamos lá? Isso vai na frigideira no fogão, gente. Não tem pra ninguém. Só mexer, misturar. Essa é a massa. Agora, o segredo é assar dos 2 lados. Você vai, na verdade, cozinhar no fogão, assar bem legal, deixar ele bem no fogo bem baixinho. Se o fogo não for baixinho o suficiente, usa 2 grades, como a gente usou no outro. Pode pôr. A nossa forma está untada. Vai metade da massa. Estamos distribuindo. Aqui, a nossa opção foi o tomate, aqui tem orégano, né? O tomate, a mussarela e a gente pôs o ovo, meio de vontade mesmo, isso aqui porque a gente gosta, né? E aqui tem um catupiry para ficar uma massinha mais mole. E nós vamos colocar o verdinho que a gente gosta, pode ser salsinha, cebolinha, coentro. Ó, tá vendo como fica? Põe primeiro o tomate, depois o ovo e não encosta muito na borda para ele poder fechar. Aí a gente encosta depois. Se aqui fosse presunto e queijo também já estava de bom tamanho, mas eu vou confessar que esse daqui vai ser a janta de hoje, então eu quis fazer uma coisa, um lanche mais assim, matador de fome. Você acha que vai matar a fome do marido isso aqui? Vamos ver se não matar a fome dele, vai encher, a barriga vai ficar enorme. Agora vamos colocar mussarela. Isso era uma mussarela de nozinho que a gente usa muito, muito. Então a gente acabou colocando porque é legal. Distribuiu. Outro dia nós fizemos um desse, mas foi de comer de joelho. Da hora, né? Uma trabalha e a outra atrapalha. Olha que dupla que a gente é. Bem legal, né? Adivinha quem é que atrapalha? Eu, claro que sou eu. A mulher tá trabalhando, aí vem a onda na palpite aqui, mas na boa. Agora, por favor, você dá uma mexidinha lá na massa, nós vamos cobrir. E aí, esses cantinhos aqui, ó, você vai pegar e depois dar uma boa mexida. Ai, lembra do meu verdinho, só um pouquinho. Já estamos salivando aqui, sem contar que a gente já experimentou o outro, né? Tá ótimo, mexeu bem. Agora distribui para que ele fique todo coberto. Vai ter que ser um pouquinho na paciência. Isso, põe de cima para baixo e vai. Isso, pode ir. Aqui, olha, o cuscuz hidratado, ele já dá uma outra textura. Aí você coloca o ovo, ele completa. E não tem fermento. O pessoal me pergunta, tem fermento? Não, não vai o fermento. Então vamos fechar. Esta minha forma, ela tem 20 centímetros. Ele pode ser numa forma menor. Uma coisa que pode dar certo são aqueles que são de fazer lanche no fogão também. Aí vai fazer no forno? O forno demoraria bastante e, bom, mas é uma escolha. Nós vamos escolher ainda tentar manter no fogo bem baixinho, que é colocando as 2 grades, né? Vamos lá. Gente, isso aqui com criança perto, um abraço, né? Virado para lá, pode fechar, isso. Eu acho que de cada lado uns 10 minutinhos, porque isso é bacana ser bem cozidinho. Vamos lá ver? Ó, a gente já deu aquela virada, soltou todo ele aí. Tá vendo aquele detalhe aqui da borda, ó, que eu falei? Faz pra ele ficar? Ele fica parecendo empadão, ó. Mas esse é o lanche, lembra? Que é pra substituir o pão. Olha que crocante. Gente, quando você faz como pra substituir o café da manhã, põe só presunto, queijo, põe só queijo, né? A gente estamos aqui no lanche da tarde, saiu quase como uma torta, mas olha que bonitinho que ele ficou. Deixa eu ver, segura, olha. Então vem, vou comer. Ó, ele é bem macio, se fosse aqui presunto e queijo, você ficaria bem satisfeito. Bon appétit!